Muito bem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Tenório, professor de vocês da disciplina de Sistemas Operacionais. Essa disciplina eu dou desde que eu entrei na FACAP em 2003. 2003, já vão aí quase mais de 15 anos já, né? Ensinando sistemas operacionais. Há 2 semestres eu dei uma paradinha para dar outras disciplinas, mas esse semestre estou voltando aí para a disciplina que sempre foi minha na FACAP de sistemas operacionais. Certo? Vamos compartilhar aqui o nosso slide já está no nosso site. Talvez eu bote no Classroom, mas aí você acessa o site também, não tem problema, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Então nós estamos vendo aí sistemas operacionais, certo? O nosso curso completo. Meu nome é Tenório, aí é meu site, o endereço do meu site. No site já tem todo o material que nós vamos precisar, certo? Todo o material que nós vamos usar na disciplina, tá no site aí. E aí meu e-mail, certo? Para que você possa enviar alguma coisa que você quiser mandar por e-mail. Esse aí é o meu e-mail que eu leio, né? Porque toda hora aparece um e-mail novo aí, muda de e-mail e tal, da FACAP, eu uso esse e-mail aí, que é o meu e-mail também, tem uns 20 anos já. Já dei uma curiada muito bem, meu amigo. Já dei uma curiada muito bom. Parabéns para você. Pode baixar lá o material, tem apostila, tem exercício, tem um bocado de coisa. Pode baixar tudo lá, certo? Fazer o download de todo o material. E já botei tudo, os slides estão lá. Tá tudo lá, o slide do semestre todo o slide tá lá, todo o apostila, exercício que eu vou passar, explicações, tudo tá lá, certo? Pode entrar lá que já está disponível, certo? O que é que nós vamos ver em sistemas operacionais? O que é que nós vamos ver em sistemas operacionais? Eu costumo dizer que nós não vamos ver sistema operacional. Nós não vamos ver sistema operacional. Porque muita gente vê essa disciplina e fala, eu vou aprender a mexer no Windows, no Linux, vou aprender a mexer num servidor, vou instalar um servidor Linux, sei lá, essas coisas. Não é essa a intenção da disciplina, ensinar vocês sistemas operacionais. Não essa parte do alto nível. Porque para instalar um SO, configurar um SO, isso aí qualquer usuário faz. Né? Um usuário um pouquinho, né? Já faz isso aí, já instala um SO. Já configura um SO. Já instala um servidor. Isso é tranquilo. O que nós vamos ver aqui é como os sistemas operacionais trabalham com o hardware. O nosso estudo é do SO para o hardware, do hardware para o SO. Do SO para o usuário, não interessa a gente. Não faz parte do nosso escopo trabalhar com essa parte que vai do usuário até o SO, que é a parte de configuração, de instalação, de análise, certo? Essa parte não é com a gente. O que a gente é do SO para baixo. Como é que o SO lê a memória RAM? Como é que o SO lê um arquivo no disco, no HD? Como é que ele faz isso? Certo? Como é que o SO trabalha com os periféricos? Como é que o SO entende um arquivo? O que é um arquivo no SO? Como é que ele lê a CPU? Como é que ele trabalha com os aplicativos na CPU? É isso que me interessa na disciplina de sistemas operacionais. É isso que nós vamos ver na disciplina de sistemas operacionais. Certo? Então, o que nós vamos ver é isso. Nós vamos ver como o SO trabalha internamente, certo? Dentro do sistema. Então, pessoal, a gente vai primeiro ver uma introduçãozinha, né, os conceitos básicos, os conceitos iniciais. Processo, que são os aplicativos, como é que o SO trabalha com aplicativos,
né? O que é que ele faz com os aplicativos, como é que ele entende um aplicativo. Escalonamento, que é a CPU, como é que o SEO trabalha com a CPU, como é que ele coloca os aplicativos na CPU, como é que ele lida com os arquivos do sistema, como é que ele lida com as memórias do sistema, né? A memória RAM, a memória virtual, a memória real, certo? E os periféricos, como é que o SEO trabalha com os periféricos. Esse é o nosso conteúdo, certo? Esses 3 primeiros conteúdos aqui vão ser o assunto da primeira prova, primeira avaliação. E esses 3 últimos assuntos aqui vão ser o assunto da nossa segunda avaliação. As datas que estão no portal do aluno, eu pretendo segui-las, né? Se não tiver nenhum empecilho, não tiver nenhum problema, as datas que estão no portal do aluno, elas devem ser as datas reais. Provavelmente serão, certo? Aí como é que diz assim? Não é certeza, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu espero que as datas que estejam lá sejam as datas corretas das avaliações, de todas elas, né? Primeira, segunda, terceira e a final. Certo? Como serão as avaliações? Aliás, antes tem aqui as referências. Mas eu falo um pouquinho das avaliações. A gente vai ter 2 provas escritas, né? Uma prova, a primeira prova, né? Uma prova escrita, uma prova só, e aqui uma prova só também, certo? Com esses conteúdos. A prova vale 10, e vai ter mais um ponto extra, de quem entregar os 3 exercícios que eu vou passar. Eu vou passar 3 exercícios, certo? Cada um valendo 0,33. Quem me entregar os exercícios dentro do prazo vai ganhar esse ponto extra, que vai ser somado à prova que vale 10. A prova com esses 3 conteúdos aqui na primeira nota e com esses 3 aqui na segunda nota, certo? Também vai ter a prova e mais, vale 10, né? A prova vale 10 e mais 3 exercícios valendo 1 ponto. Os exercícios que eu vou passar já estão no site. Naquele site, osfedera.com, já está lá. Pode baixar logo o exercício. Certo? Nossa literatura, nós temos aí, eu recomendo aí, esses 2 livros aí, são os principais que eu recomendo. O livro de Tannenbaum, o livro de Deitel, né, Sistemas Operacionais Modernos, que é um livro muito bom, e Deitel. A nossa apostila, tem uma apostila lá no site, né? A nossa apostila, ela é baseada desses 2 aí. É um resumo desses 2 livros aí, certo? Tanto de Tannenbaum como de Deitel. Eu juntei os 2, né? Peguei o material, li os 2, juntei os 2 para formar essa apostila, certo? Eu acredito que pelo menos um deles deve ter lá na biblioteca virtual, né? Na FACAP tem a biblioteca virtual. Eu acredito que deve ter pelo menos um deles lá. Eu não vi, mas... Alguém viu, não? A biblioteca virtual? Procurou algum livro, alguma coisa, não? Alguém viu? Vi não, professor. Não, ninguém viu. Que triste. Beleza, mas olhem lá, talvez tenha um livro lá para você consultar, é interessante. Esses 2 são bons, são os melhores, mas não são os únicos. Tem outros livros também que a gente pode usar, né? O livro de Maia, Machado, um livro muito bom também, o livro de Oliveira, o livro de Silberschatz. Certo? Então, outros livros que você encontra na biblioteca física, né? Na virtual eu não sei, mas na física eu sei que tem. Tá fechado lá, né? Infelizmente tá fechado. Não. Vai contar com a biblioteca virtual aí. As avaliações eu já expliquei, né? Uma prova valendo 10 e mais 3 exercícios valendo 0,33 cada um, que no final vai dar um ponto extra na primeira prova e na segunda prova. A terceira prova é uma prova valendo 10, aí não tem ponto extra nem a final, certo? Eu pretendo seguir à risca a data que está lá no portal do aluno para vocês, certo? Eu sou um professor que gosta de respostas curtas, respostas pequenas, sem muita conversada, certo? Sem muita enrolada. Se você está escrevendo demais na prova, é porque está enrolando, certo? As respostas têm que ser objetivas, diretas, poucas linhas, resolve
Às vezes uma linha só já resolve a questão, certo? Então, muito cuidado com isso aí. Alguma pergunta sobre isso aqui, pessoal? Alguma pergunta? De boa, professor. De boa, de boa. Agora, esses cachorros do Egito. Beleza. Então, vamos começar o que interessa, né? Vamos para a introdução, nosso começo de assunto. Então, primeira coisa, a utilidade do SO. O que é uma máquina sem o SO? Uma máquina sem o SO, ela é um peso morto. Ela é um peso morto. Ela é um peso de papel. Uma máquina que sem sistema operacional, ela não faz nada. Por quê? Porque as máquinas de hoje, elas são programadas para receber o SO. Elas são feitas para receber o SO. Eu podia fazer uma máquina que não precisasse de SO? Podia. Mas ela ia ser muito mais cara e muito mais complexa de se trabalhar. Ia ser muito mais difícil de trabalhar com ela. Então não faz sentido eu criar máquinas que não precisam do SO. Então as máquinas de hoje, todas elas precisam de um sistema operacional. Certo? Então se essas máquinas que precisam de um SO não tiver um SO, então eu não tenho nada. Eu tenho um peso morto. Certo? Mas vamos pensar o seguinte. O que é um sistema operacional? Né? Mas para chegar nesse conceito de sistema operacional, vamos pensar abrangente. Primeiro, o que é um sistema? Um conceito de sistema. Um sistema de modo geral, né? Pense, sei lá, sistema digestivo, sistema, ecossistema, qualquer sistema. O que é o conceito em si de sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que se juntam para atingir um objetivo em comum, certo? Então são elementos, né, elementos diversos, que se juntam, trabalham juntos para atingir um objetivo em comum. Isso é um sistema, o conceito de sistema, certo? Se eu trazer esse conceito para a computação, como é que eu fico? O que é um sistema de computação? Então, um sistema é um conjunto de elementos que trabalham em conjunto para atingir um objetivo. Quais são os elementos de um sistema de computação? O hardware, o software e o peopleware. Peopleware. Sabe o que é o peopleware? Não. Peopleware é o cara que vai apertar o play. Porque se você tiver o software, tiver o hardware, mas não tiver alguém para apertar o play, não vai funcionar. Eu imaginei que seria o usuário, né? É exatamente, o usuário. É o peopleware. Por isso que às vezes você vê assim, você vai num setor, você vai num local que o pessoal está reclamando do computador, não está funcionando, você fala assim, ó, troca o peopleware que funciona. A maioria dos casos resolve o problema. Trocar o peopleware. Mas é verdade. Usuário. Tem muito local que se você trocar o peopleware, o computador vai funcionar de boa. De boa mesmo. Mas é assim, então eu tenho o software, o hardware e o people, né? E a pessoa, esse usuário, e os três trabalham juntos, né? O usuário, o software e o hardware, os três trabalham juntos para facilitar a vida do usuário. O objetivo do computador é facilitar a vida. Tudo que eu faço no computador, eu já fazia antes, certo? Eu já escrevia meus textos no papel, já. Tinha máquina de datilografia, escrevia no papel. Eu já fazia planilhas de cálculo, já. Já desenhava, certo? Já assistia filme. Antes do computador, eu já fazia tudo isso aí. Já gravava áudio, já gravava... Talvez eu não desse aula online, né? Aula à distância. Mas ainda era, talvez fosse possível através de cartas e tal, né? Mas o computador facilita essas tarefas, ele facilita as tarefas. Então o computador é um facilitador, é o objetivo dele. Então o que seria um sistema de computação? Um conjunto de hardware, software e people que trabalham juntos para facilitar a vida. Facilitar a vida. Às vezes a vida do usuário, às vezes a vida de outras pessoas, né, que o usuário está interagindo, que o usuário está trabalhando.
E aí a gente vai afunilar esse conceito para o nosso conceito de sistema operacional. O que seria agora um sistema operacional? Nessa mesma ideia, esses conceitos. Então, ó, o sistema operacional é um conjunto de funções, de algoritmos, um conjunto de funções que trabalham juntos para facilitar o uso do hardware. Então, qual é o objetivo do SO? Facilitar o uso do hardware. O hardware, ele é um dispositivo muito complicado de se usar, certo? Ele é um dispositivo difícil de se usar. Então, o SO facilita isso. O SO traz essas facilidades, certo, para o uso do computador. Ele transforma toda a potência do computador, todos os recursos do computador em imagens, ícones, em comandos, em elementos simples que o usuário pode usar, certo? Então ele transforma a força bruta, certo? A força do computador em facilidades, em elementos virtuais, vamos dizer assim. Então, nesse caso, nesse nosso conceito empírico, o SO nada mais é do que um conjunto de funções que trabalham juntas para facilitar o uso do hardware. Esse seria o conceito empírico do SO. Vamos ver o que falam nossos autores. Deitel. Para Deitel, o que é um SO? Vemos o sistema operacional como os programas implementados como software ou firmware que tornam o hardware utilizável, ou seja, permite o uso do hardware. O hardware oferece capacidade computacional bruta, certo? Ele oferece vários recursos e os sistemas operacionais disponibilizam convenientemente, ou seja, de maneira simples, essas capacidades aos usuários, gerenciando cuidadosamente o hardware para que se obtenha uma performance adequada. Então ele gerencia o hardware. Ele não deixa o usuário fazer besteira no hardware, certo? Ele protege o hardware, ele controla o hardware, ele ativa o hardware, ele faz um serviço que o usuário teria que fazer se não fosse o SO, e que não é um serviço simples, é um serviço mecânico, é um serviço mecanizado, mas não é um simples. O usuário ia ter muito trabalho. Então o SO facilita a vida do usuário. Esse é o conceito de Deitel, certo? Tannenbaum, ele é mais resumido, é do jeito que eu gosto, né? Poucas palavras para dizer tudo. Segundo Tannenbaum, o que é um SO? Um sistema operacional é uma máquina virtual e um gerente de recursos. Perfeito. Está aqui bem conceituado sistemas operacionais. Uma máquina virtual e um gerente de recursos. A máquina virtual é a parte que facilita a vida do usuário. E o gerenciador de recursos é aquele que é aquele que facilita realmente, que traz os comandos, transforma as capacidades do hardware em comandos, em ícones, em botões, certo? O nosso conteúdo da disciplina é esse aqui, o gerenciador de recursos. Esse aqui é o nosso foco na disciplina. Esse aqui, nem tanto. Nós não vamos ver máquina virtual. Nós não vamos ver as facilidades que o SO dá para o usuário. Não é interesse aqui ver como é que o SO facilita a vida do usuário em relação ao usuário. O nosso foco é sempre esse, gerenciador de recursos. É isso que nós vamos trabalhar durante o semestre. Ok? Então aqui tem um esqueminha para a gente se situar, certo? Eu tenho aqui o sistema operacional. Eu tenho aqui o sistema operacional, certo? Nessa partezinha aqui. Nessa área toda aqui, né? É o meu sistema operacional. Abaixo dele eu tenho o hardware. Eu tenho alguns dispositivos, alguns comandos que são fixos no hardware, né? As microinstruções, firmwares, né? Como eu tenho na placa-mãe a BIOS e tal. Então tenho esses softwares que vêm intrinsecamente gravados na máquina, gravados de forma que eu não posso apagar, né? Que eu não posso excluir. E eu tenho um SO.
Acima do SO eu vou ter alguns programas básicos, né, os editores de texto, compiladores, o interpretador de comandos, que são elementos que nós vamos ver e tal, mas não é o nosso foco. E acima disso, nós temos qualquer bobagem que o usuário instala no seu SO, certo? Qualquer coisa que o usuário vai instalar no seu SO vai estar aqui em cima. O nosso foco de estudo é só esse, ó, daqui para baixo. Essa linha aqui, ela está dividindo o chamado modo usuário do modo kernel. O que é isso aqui, modo usuário e modo kernel? Modo usuário é a parte onde o usuário pode mexer, onde o usuário tem acesso a bulinar no sistema, certo? E essa parte aqui, o modo kernel, é onde ele não pode bulinar. É onde ele não pode ver, onde ele não pode mexer. Porque se ele mexer errado, trava tudo, perde tudo, dá tudo errado. Então, essa parte aqui é a parte protegida, é o modo kernel. Certo? E o nosso estudo está aqui, ó, da linha para baixo, ó. Aqui nesse intervalo aqui é o nosso estudo. Ou seja, é somente a parte do SO no modo kernel, no modo protegido. É isso que interessa para a gente, certo? Conhecer os algoritmos do SO no baixo nível. Tem alguma pergunta, pessoal? Se tiver alguma pergunta, avisa aí, viu? Pode falar, pode interromper. Se tiver alguma pergunta, certo? Só não bota, assim, pode usar o chat também, mas alguém me avise aí se tiver alguma pergunta no chat, porque quando eu estou botando no PowerPoint, eu não vejo o chat. Ele encobre aqui o chat para mim. Então, se tiver alguma pergunta no chat, às vezes eu vejo, às vezes não. Certo? Mas pode perguntar. Uma hora a gente responde. Certo? Não deixe de perguntar, não. Assim que você ver uma dúvida, alguma coisa que você não tem entendido, já pergunte logo. Componentes do kernel. Quais são os componentes do kernel? O kernel do SO, nessa parte protegida do SO, o nosso foco de estudo, ele é dividido em 5 partes. Quais são? O IPC, que é a parte que gerencia os aplicativos. Nós temos o escalonador, que é a parte que gerencia a CPU, o uso da CPU. Nós temos o gerenciador de memória, que o nome está dizendo, né? Ele gerencia as memórias, ele controla as memórias do sistema. Nós vamos conhecer essas memórias aí. O gerenciador de arquivos, ou sistema de arquivos, né? Uma coisa, um gerenciador de arquivos, e o gerenciador de periféricos, certo? Esses são os componentes do kernel. E, claro, não por coincidência, é exatamente os capítulos da apostila que nós temos para estudar, certo? Não é coincidência. Cada pedaço desse aqui do kernel, nós vamos estudar com bem detalhes, nós vamos ver os algoritmos que são usados pelo SO no baixo nível, tudo no baixo nível. Nós só vamos conhecer o baixo nível do SO, certo? Então vamos ver os algoritmos, vamos ver a diferença, às vezes, entre o Windows, entre o Linux, entre outros SOs, certo? Vamos ver, às vezes, um SO usa um algoritmo, escalonador mesmo, o escalonador, eu tenho 10 algoritmos diferentes, cada SO tem um algoritmo. Nós vamos ver todos os algoritmos, vamos ver todos, certo? Porque a gente não está vendo um SO específico, nós não vamos ver o escalonador do Windows, ou gerenciador de memória do Windows, não. Vamos ver todos os gerenciadores, certo? Todos eles. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho do histórico, certo? O histórico, como começou essa história de SO, né? A gente, da história, devem ter visto em algum lugar a história dos computadores, e aqui é uma história específica para os SOs. Então os computadores começaram lá com Babbage, né? Charles Babbage. É claro que a gente não tem um inventor do computador, né? Então são várias pesquisas, vários pesquisadores envolvidos para ter o computador que a gente tem hoje, certo? Então é uma complexidade aí bastante grande.
Tudo começou lá em Babbage, ou às vezes até antes de Babbage, mas Babbage é considerado o primeiro, né, que fez o primeiro computador e tal, a primeira máquina programável. E de Babbage até uma certa altura dos computadores, é o que a gente chama de primeira geração, que não tinha SO. Eram computadores que não tinham SO. Eles eram feitos para receber o software diretamente no hardware. Certo? Esses eram computadores que eram movidos a válvulas e relés, né? Eles esquentavam muito e tal. Tinha a interface dele, o monitor, né? Eram painéis com luzes, plugs e tal. Não havia SO. E o usuário fazia tudo. O usuário aqui, nessa geração, o que a gente está chamando aqui de usuário, era o cara que construía a máquina, era o cara que ligava a máquina, ele usava a máquina, ele programava o aplicativo da máquina, ele dava manutenção da máquina, então ele fazia tudo. O usuário, ele tanto construía, parafusava, ligava, usava, programava o software, só ele usava o software que ele programava. Basicamente era assim, certo? Então é um usuário completo, ele fazia tudo. Aí veio a segunda geração com os transistores. Os transistores foi a revolução que começou a diminuir os computadores. Trocaram-se as válvulas por transistores. Os transistores é o que faz o computador ter potência. Quanto mais transistores, mais potência. Mais transistores, mais potência. Inicialmente, os transistores eram grandes, enormes, cabia na palma da mão o transistor. Hoje em dia eles são microscópicos e quanto menor transistor, mais transistor eu consigo botar. Quanto menor, mais transistores. Mais rápido a máquina fica. Né? Aí eu comecei a ter os SOs monotarefa, certo? Mais na frente nós vamos explicar direitinho, né? Monotarefa é aquele que só executa um aplicativo por vez. Um aplicativo por vez. No SO monotarefa, essa conferência seria impossível. Porque aqui eu estou usando o PowerPoint, né, um editor de slide, um aplicativo para exibir os slides. Eu estou usando um aplicativo para fazer a transmissão para vocês, certo? Eu estou usando também aqui um aplicativo de suporte aqui de gravação das aulas. Então eu estou com vários aplicativos rodando ao mesmo tempo, certo? Num monotarefa eu não podia fazer isso. Se eu abrisse o PowerPoint ou né, um aplicativo de slides, eu não ia poder estar gravando, transmitindo para vocês, nada disso, certo? O PowerPoint, o SO monotarefa, ele só permite um aplicativo rodando. Então, ou o aplicativo que exibe slides, ou o aplicativo que transmite para você a minha voz e os meus dados, certo? Era um esquema, nessa época, era um esquema batch, ou seja, a pessoa vinha, colocava a entrada de dados aqui na máquina, a máquina processava, às vezes você tinha que tirar aqui o rolo de fita e ir para outras partes da máquina para ir processando, pega o rolo de fita, bota aqui, e aí o resultado sai na impressora. Pá! Sai na impressora. Você não tinha interação durante o processo, durante a execução. Se chama batch. O usuário não interage. O usuário bota o que ele quer de entrada de dados aqui, aperta o play e fica esperando só o resultado na impressora. Ou depois no monitor, né? Mas ele não interagia com o sistema depois que ele botou a entrada e deu enter, né? Deu o play, apertou o play. Ele não interagia mais, só esperava sair o resultado. Nessa época, começou a se dividir. Eu tinha uma pessoa agora para programar, outra que usava o computador, outra que construía o computador e outra que consertava o computador. Então eu comecei a separar as funções. Um usuário que ia usar não precisava mais saber programar, nem saber construir, nem saber consertar um computador. Bastava ele aprender a usar. Certo?
E aí veio a terceira geração, onde surgiram os computadores multitarefa. Nos multitarefa, a execução ela é alternada. Isso aqui é importante. Muita gente acha que os aplicativos multitarefa, a execução é simultânea. Não é. Ela é alternada. Ou seja, o meu aplicativo aqui, que exibe os slides, o meu aplicativo que está transmitindo para você essa conferência, e os demais aplicativos da minha máquina, eles estão se alternando na CPU. Aí você fala assim, estão se alternando? Isso quer dizer o quê? Que o meu aplicativo, ele para e volta, volta. E você não percebe. É tão rápido isso que você acha que é tudo simultâneo. Então, quando você está assistindo um vídeo, ou até me ouvindo aqui na conferência, o seu sistema está travando minha conferência. Ele trava, volta. Mas é tão rápido isso que você não percebe. Você acha que está contínuo, que não para nunca. Se você está assistindo um arquivo de vídeo, um vídeo offline, você está assistindo um vídeo, um filme, um arquivo offline, aquele filme, ele está parando. Ele para, volta, para. Você não percebe. Ele para e volta tão rápido que você não percebe. Você está assistindo ali o filme tranquilo. Não está parando para você. Mas internamente, ele está parando. Certo? Então o que acontece? Eu tenho aqui um aplicativo rodando, que o verdinho, ele para, o amarelo roda um pouquinho, depois o azul roda um pouquinho, depois o verde volta de novo, continua a execução, e assim por diante. Eles vão se alternando, né, o chamado time sharing, compartilhamento de tempo. Os processos, os aplicativos vão se alternando, certo? Na CPU. Por quê? Porque só tem uma CPU. Ah, professor, eu tenho um octa-core aqui, tenho 8 cores. 8 cores. Dá para rodar simultâneo. Não dá. Por quê? Porque você só não tem 8 aplicativos rodando. Você tem aí, você pode ter aí um antivírus, você pode ter um firewall, tem o próprio SO rodando, tem aí aplicativos de transmissão, o browser aqui para você poder assistir essa conferência. Deve ter aí outros aplicativos também rodando, aplicativos de sistema também, certo? Então, estão vários, tem muito mais de 8 aplicativos. Quando você liga um sistema operacional, se você aqui no caso do Windows, você liga, dá o Ctrl+Alt+Del, vai ver lá quantos aplicativos estão funcionando. Você vai ver lá que você não abriu nada, já tem mais de 20. Já tem 20 coisas rodando no seu computador. Você não abriu nenhum aplicativo. Então, mesmo com o seu octa-core, tudo bem, octa-core são 8, né? Então você tem 8 aplicativos simultâneos. Mas e os outros? Não estão rodando tudo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Porque é alternada a execução. A execução alternada. Ela volta, entra outro, roda um pouquinho, entra outro, roda um pouquinho. Só que esse giro é tão rápido que você não percebe. Tá claro isso, pessoal? Isso é importante, esse entendimento, porque isso vai interferir muito nos nossos conceitos daqui para frente. Essa alternância no sistema. Tá claro isso, pessoal? Sim. Ok. Sim. Beleza. Então vamos lá. Nessa terceira geração começou a vir o spool, né? Se eu tenho vários aplicativos, eu preciso fazer uma fila entre eles. Eu também tive os circuitos integrados, eu tinha placa-mãe. Antigamente eu não tinha placa-mãe, você percebe aqui, né? Eu tinha que botar aqui o meu disquinho aqui nessa parte, aí depois eu tinha que tirar o disco daqui para colocar aqui, né? Depois eu tinha que tirar daqui, e assim, eu tinha que fazer isso manualmente, tirar de um lado, botar no outro. Os sistemas não eram interligados entre si. Eles eram afastados. Muitas vezes eu tinha que tirar de um lado e botar no outro, tirar de um lado e botar no outro, para rodar o aplicativo. Aqui eu tenho o circuito integrado. Todas as partes do computador agora estão juntas. A placa-mãe
tá juntando todos os elementos, né? Todos os dispositivos de hardware do meu computador. Tá tudo unido na placa-mãe. E eu também tenho as famílias. O que é uma família de computadores? Uma família são computadores compatíveis uns com os outros. Porque antigamente era assim, eu fazia um computador, aí cobrava um absurdo, que era um gigante, né? Computadores gigantes. Aí cobrava um absurdo. Aí o cara, a empresa, uma grande empresa aqui, um carinha lá da grande empresa, comprou o computador, aí escreveu um monte de texto, fez um monte de planilha lá, de cálculo e tal, balanço da empresa, não sei o quê. Aí chega a empresa lá que faz computadores, eu fiz um mais moderno aqui, mais moderno. Esse aqui era o X, agora tem o Y, ó. Esse aqui é mais moderno, é mais rápido. Aí esse cara aqui vinha, tá bom, então, vou comprar esse mais rápido. Só que isso aqui eu não aproveitava, eu não aproveitava nada. Nem um textinho eu aproveitava, nem texto. Certo? Não aproveitava nada, tinha que fazer tudo de novo, tudo do zero. Aí, beleza, vamos fazer do zero? Aí eu fiz tudinho do zero, é rápido, né? Compensa. Aí fiz tudo do zero, bonitinho, as minhas planilhas, meus textos, tudo de novo. Aí chegou a empresa, ei, ó, eu fiz mais rápido, agora esse aqui, o Z é mais rápido, viu? Aí o cara, esse carinha aqui chegava e dizia, rapaz, não quero não, ó, velho, quero o Z mais não, tu é doido. Ter esse trabalho todinho aqui, de copiar tudo de novo, hoje compro nada, quero mais não, gastar dinheiro não. Aí a empresa que faz computador disse, eita, ó, não estou conseguindo vender porque ele não aproveita nada. Então vamos começar a fazer computadores compatíveis com as suas versões anteriores, com as suas versões obsoletas. O hardware fica obsoleto, mas o software não. Essa é a ideia da família. Então a empresa agora fez um computador, certo? E eu tenho uma família mais importante, que é a família do computador 86. A empresa foi e lançou essa máquina aqui. Aí quando lançou uma moderna, a mais moderna, que era o 80186, tudo que eu tinha aqui eu podia salvar e mandar para cá. Copiava num disquete, copiava num dispositivo de armazenamento e colava aqui, ó. Aí aproveitava tudo. Aí depois tem o 80286, o 80286, ó. Mesma coisa, mais rápido e tudo. E compatível com as versões anteriores. E aí veio, né, o 286, o 386, 486, 586, aí Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 e tal, um monte de Pentium aí. Depois vem o esse i3, i5, i7. É a mesma família. Certo? Todos compatíveis com as suas versões anteriores. Para quê? Para que os usuários possam comprar o hardware sem perder o software. Porque o software é mais importante que o hardware. Trocar de hardware é fácil. Trocar de software, trocar os seus arquivos, trocar o seu banco de dados, trocar todos os seus arquivos é mais difícil. Então vamos preservar o software com as famílias de computadores. Tá claro isso, pessoal? Tá sim, professor. Tá sim, pessoal. Beleza. E aí veio a quarta geração. SOs gráficos, com interface gráfica, interface com ícones, e computadores ligados em rede. Eu não precisava mais do disquete agora para copiar de uma máquina para outra. Eu podia mandar os dados pela rede. Olha que legal. E aqui tem umas telinhas da Microsoft, do Windows, as 3 primeiras versões, o Windows 1.0, 2.0 e 3.0. As primeiras versões do Windows foi o SO que veio com a interface gráfica, né? E também usuários domésticos, usuários leigos começaram a ter computador agora, com a interface gráfica. Usuários leigos, foi aqui que começou a dar problema no Pipeware. A partir daqui, Pipeware começou a dar problema. Certo? Então, os usuários domésticos, usuários leigos, começaram a usar o computador.
E nós temos a quinta geração, já os computadores mais modernos agora, né? Nós temos aí os sistemas 3D, né? Uma nova forma de criação de computadores, os middlewares, onde os aplicativos todos agora se conversam, né? Não só os aplicativos, mas as coisas, todas as coisas, né? Internet das coisas. As coisas se comunicam entre si. Eu tenho um plug and play, né? Que ele configura tudo automaticamente, as configurações são automáticas, os drivers ele instala automático. O hot plug, né? Que eu não preciso mais reiniciar o computador para instalar uma coisa. E a USB. A USB foi uma revolução fantástica, né? Antigamente, cada periférico era uma porta diferente. A impressora tinha uma porta, o scanner tinha outra porta. Todo periférico era uma porta diferente. Aí veio o USB e disse, rapaz, o USB é bom demais. Você resolve tudo numa porta padronizada. Isso facilitou muito, 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 muito. Então são revoluções da quinta geração que a gente está aí, né, hoje. Geração da modernidade. Certo? Então esse foi um pouquinho do histórico dos sistemas operacionais, da evolução dos sistemas operacionais ao longo da história. Certo? Ambientes de computação. O que é um ambiente de computação? Um ambiente de computação é onde o MSO pode ser instalado. Em que ambiente de hardware o MSO pode ser instalado? Vamos ver quais são os ambientes de computação. Eu tenho um ambiente centralizado. O que é isso? É um computador. O ambiente centralizado nada mais é do que um computador. Todos os recursos estão nesse computador, certo? Só um computadorzinho. Todos os recursos estão nessa máquina. Todos os periféricos estão ligados nessa máquina. Essa máquina é única, é soberana e tudo está ligado nela. É um ambiente centralizado. Eu posso instalar o SO nesse ambiente. É um ambiente mais comum que a gente instala SO, né? Eu tenho os ambientes de rede, onde o meu SO agora ele tem uma comunicação com outros computadores e com recursos remotos. Então, meu SO conversa com outros SOs agora. Ele não é único, ele conversa com outros SOs, eles se comunicam entre si. E os recursos não estão ligados na máquina. Eu posso usar um periférico, um recurso, uma impressora, sei lá, que está ligado em outro ponto, em outro lugar da rede. Então, os computadores de rede são aqueles cujo os periféricos, né, cujos recursos não estão ligados diretamente no computador. Mas eu tenho acesso livre a esses recursos. O servidor, o SO pode ser instalado num servidor, e o servidor é um sistema onde o usuário do sistema são outros sistemas, certo? O servidor é isso. Uma máquina bem grande, bem potente, com muito recurso, cujo usuário dela são os computadores menores, que vão se ligar ela através da rede, vão ficar ligando ao servidor, e o servidor vai ter como usuário esses sistemas que estão conectados a ele. Esse é o servidor. Nós temos os ambientes distribuídos. O ambiente distribuído é onde o SO não está instalado na máquina. Hoje você não tem aplicativos na nuvem, muita coisa você não baixa mais. Você pode converter para PDF sem baixar aplicativo. Você pode fazer edição de vídeo sem baixar aplicativo. Você pode fazer uma série de coisas sem baixar, né? Faz pela internet. Agora imagine o SO na internet. Todo o SO na internet. Isso é um ambiente distribuído. Você não instala nem o SO. Não só os seus aplicativos estão na nuvem, mas o SO também vai estar. A gente não tem ainda no mercado um ambiente realmente distribuído, certo? A gente sempre instala o SO na máquina. A gente vai usar uma máquina que tem que instalar o SO. Mas no futuro, nós teremos ambientes distribuídos, onde eu não vou instalar o SO na máquina. Eu vou plugar a máquina na rede e eu vou usar todos os recursos do SO, todos os aplicativos, como se estivesse local.
mas sem ter instalado o SO na máquina. E o SSO está onde? Não sei, está na nuvem. Está espalhado aí nos servidores. Eu não sei onde está esse SO, mas eu estou usando. Já tem jogos assim, sim, tem jogos assim. Tem muita coisa assim já, muitos aplicativos e tal, mas não tem SO, mas vai ter. Agora sim, professor, a parte também de roubo de informações também vai aumentar bastante, né? Tendo em vista que você vai usar a nuvem, segurando... O que a gente navega aqui em casa, tudo fechado, já não é 100% seguro, imagina na nuvem. É exatamente por isso que a gente não tem ainda um SO distribuído. É a segurança. O principal entrave é a segurança. Certo? Por isso que a gente não tem ainda. É o principal entrave. Quando esses problemas forem resolvidos, aí vamos ter, né, o sistema distribuído. Certo? E o último sistema é o sistema embarcado. É quando eu instalo meu SO em uma máquina que não é um computador completo, né? Por exemplo, você tem às vezes uma televisão. Você comprou a televisão hoje, ela vem com SO, certo? Mas é um SO embarcado, não é um Linux da vida, um Windows da vida, não. O SO da televisão é um SO pequeno, um SO específico para controlar a televisão, para que você possa se conectar à internet através da televisão, você possa ter acesso a aplicativos, né? Aplicativos de vídeo, stream de vídeo e tal. Então você se conecta através de um SO. E esse SO está lá na televisão, mas é um SO pequeno, um SO com um objetivo bem específico de controle daquele hardware. Então é o ambiente embarcado, onde eu estou instalando o meu SO, mesmo não sendo smart, sim. Tem algumas televisões que mesmo sem ter acesso à internet, ela tem algumas funções, né, alguns aplicativozinhos, vamos dizer assim, alguns joguinhos, né, algumas besteirinhas que para rodar tem que ter o SO, entendeu? Então necessariamente tem que ser a Smart. Pode ter. Teve um aplicativozinho rodando, certo? Até a geladeira, tem geladeira com SO. Tem uma geladeira que o pessoal lançou que ela fala o seguinte: você bota a cerveja lá no congelador. Quando a cerveja gelar, ele manda uma mensagem no seu celular. Manda uma mensagem. A geladeira faz isso. Você programa ela lá, cadastra lá seu celular na geladeira, aí bota a cerveja lá. Quando a cerveja estiver gelada, ele manda a mensagem. Opa, gelou. Aí você... Epa. Quer dizer, é uma geladeira. Mas tem um SO lá instalado para poder se conectar à internet e tal, para poder ele mandar essa mensagem aí. Né, de gelou, a cerveja gelou. Aí entra um hacker e diz que gelou, que chega lá, tá quente. Já pensou? Mas é assim. Metas do SO. Uma meta do SO é o que o SO precisa ser para ser um SO bom. Para ser um SO bom, ele precisa ser o quê? O que vocês acham? Para ser um SO bom, tem que ter o quê? O que vocês acham aí? Facilidade no acesso. Facilidade, o que mais? Eficiência. Eficiência. Tem que ser o Linux. Como é a história, rapaz? Tem que ser um Linux, professor. O Linux? Tem que ser o Linux, tu falou isso, foi? Onde é que eu tiro esse cara da sala? Deixa eu derrubar esse cara da sala aqui, peraí. Né? Devia ter derrubado, professor. Vou ter que derrubar esse cara da sala. Ele não falou isso na minha aula, não é possível que ele falou um absurdo desse na minha aula. Eu vou derrubar esse cara da sala, não é possível. Que é isso, professor? Só mão mesmo, ninguém fala nada. Não, Linux não, Linux é ruim mesmo. Não vou dizer nada, não. É ruim, pronto. Ei, professor, que é mas, isso? Hã? Fala mal assim não, professor. Tá, não vou falar não. Vou falar não. Bebe é ruim. Mas beleza, vamos lá, vamos seguir. Quais são então, metas do SO? São isso aí, são qualidades que o SO deve ter, né? Qualidades que o SO deve ter. Então o SO deve ser eficiente, né? Ou seja, ele tem que rodar usando o mínimo de recursos possível, né? Gastando pouco a CPU, gastando pouca memória. Porque memória e CPU
é para rodar os aplicativos, não é para rodar o SEO. Então tem que economizar, o SEO não pode ficar gastando isso aí. Robustez, ele tem que ser tolerante a falhas, confiável, né? As besteiras que o usuário faz não podem prejudicar meu SEO. O SEO tem que se proteger também do usuário. Certo? Escalabilidade, né? Ele tem que otimizar novos recursos, novas funcionalidades que venham a surgir, ele deve otimizar, né, essas funcionalidades. Ele deve se adaptar a novas tecnologias, novos periféricos, né? Eu quero isso no meu SEO. Portável, que eu possa rodar ele em vários ambientes, né? Aqueles ambientes centralizados, de rede. Então eu quero um SEO que se encaixe na maioria dos ambientes, na maioria dos sistemas, né, de hardware que eu tenho por aí. Eu quero um SEO seguro, né, que realmente impeça o acesso a usuários não autorizados. Eu quero um SEO interativo, né, um SEO que dê respostas rápidas para o usuário, né, que não fique enrolando aí para um bocado de coisa. Eu quero um software que tenha usabilidade, que atenda às necessidades do usuário. Na verdade, um SEO bom é um SEO que atende às necessidades, certo? Não é um SEO bom por isso. Um SEO é aquele que atende às necessidades do usuário, né? Corretudo, né, que não tenha bugs, né? Um SEO sem bugs. Sempre tem bug, né? Mas o mínimo possível de bugs. E aqui um item muito importante, né? Ser compatível com as aplicações do mercado, né? Ser um SEO que tenha realmente muitas opções de aplicativos no mercado. Aí são algumas, né? Algumas metas do SEO, podia ter outras também, certo? Aí algumas para você ter uma ideia do que são as metas do SEO. Tá claro isso aí, pessoal? Tá claro? Sim, professor. Beleza. System calls, chamadas ao sistema. Bom, eu falei no começo da aula, vou até voltar aqui. Ixi, vou ter que voltar um bocado. Ó. Aqui, pronto. Deixa eu limpar a tela aqui. Eu falei o seguinte, que eu tinha o modo usuário, que é onde o usuário pode mexer à vontade, e o modo kernel. O modo kernel o usuário não pode mexer. Ele é protegido, é uma área protegida, certo? Como é que o SEO protege o kernel? O que ele usa para proteger o kernel? Ele vai usar as system calls, chamadas ao sistema. Então, por exemplo, quando um usuário, eu tenho aqui meu usuário bonitinho, usuário legal, gente boa, esse usuário aqui, ó, bem esperto ele. Ele quer usar o hardware, mas ele não sabe usar o hardware. Hardware para ele é difícil. Hardware ele não sabe usar. Então o que ele faz? Ele pede ao SEO. SEO, eu preciso do hardware aí. Só que o SEO, a máquina virtual do SEO, que é quem atende o usuário, ela é enorme, ela está cheia de bug, ela é um aplicativo gigante, certo? Aí esse SEO também não vai ter acesso direto ao hardware, certo? Eu preciso proteger o hardware também da máquina virtual do SEO, dessa parte desprotegida do SEO. Então o que é que eu faço? Eu crio portas de entrada por hardware. Certo? Então, para o usuário chegar no hardware, ele vai pedir a máquina virtual do SEO e o SEO vai encontrar uma porta. Essa porta são as chamadas ao sistema. É uma system calls. Essas portinhas aqui. O acesso ao hardware ou ao núcleo do sistema, a parte protegida do sistema, os aplicativos só têm acesso através das system calls. Então, uma system calls é uma rotina, um algoritmo, é um procedimento, uma função pequena e exaustivamente testada. Ela passa por dezenas, centenas, milhares de testes. Então, imagine uma rotina em Assembler, elas são em Assembler, né, para ser mais eficientes. Então, imagine uma rotina em Assembler com 10, 15 linhas, que para o Assembler isso é muito pouco, é pouquíssimo. Um Hello World vai gastar pelo menos 30 para você fazer um Hello World, talvez até mais. Então eu tenho aqui rotinas com 15 linhas, com 20 linhas, com 10 linhas, que eu testo com milhares de situações possíveis. Então são rotinas muito testadas, muito, vamos dizer assim,
bem planejadas, bem produzidas e muito testadas. Então a gente pode garantir, de certa forma, que a System Cause não possui erros, porque são rotinas bem pequenas e que são muito testadas, exaustivamente testadas, certo? Em muitas situações, e também na questão do know-how, né? O tempo que o sistema está no mercado, né? O tempo que os SEOs estão evoluindo, nós já temos o know-how para dizer que a System Cause não tem bugs. Então, daqui para frente, da System Cause para frente, é tudo protegido pela System Cause. A System Cause é a barreira, certo? É como se eu quisesse proteger, por exemplo, minha máquina de Xerox. Quando você está na FACAP e vai tirar uma Xerox, você, aluno, você não tira a Xerox. Você sabe tirar Xerox? Talvez você saiba tirar Xerox. Bota lá o papel, aperta o play. Mas alguns podem não saber, alguns podem apertar o botão errado. Essas máquinas de hoje têm muitas funcionalidades. Então o que acontece? Tem um cidadão ali, né, um companheiro ali que faz esse serviço para você. Você quer tirar Xerox, você entrega na mão do companheiro, o companheiro vai lá e tira a Xerox para você. Esse cara que está lá, esse funcionário que está lá, ele é System Cause. Entendeu? Ele faz exatamente o que a System Cause faz para o SEO. Ele recebe o dado do usuário, vai lá no hardware, opera o hardware e traz para o usuário só o resultado. É exatamente o que aquele companheiro da casa de Xerox faz. Certo? Ele recebe o seu dado, vai no hardware, no caso da máquina de Xerox, vai no hardware, executa o hardware, tem o resultado e ele entrega o resultado. Isso é a System Cause. O SEO, a máquina virtual do SEO, entrega a solicitação para a System Cause, ela vai lá, processa e devolve. O usuário e a máquina virtual do SEO não tem acesso ao hardware. É somente através da System Cause. Tá claro, pessoal, isso aí? System Cause? Beleza? Sim, professor. Beleza. Ótimo. Interpretador de comandos. Bom, a gente sabe que o SEO, ele não entende esses comandos nossos aqui, né? Ele não entende esse comando. Quando eu clico no ícone para inicializar um aplicativo, ali é um ícone. Ali é um comando que está por trás do ícone. Mas o SEO não entende esses comandos. O SEO entende o quê? 0 e 1. Entende o quê? Hexadecimal. Códigos em hexadecimal. Códigos em binário. É isso que ele entende. Não esses comandos de alto nível, esse if. If é um comando absurdamente de alto nível. O if. O SEO não sabe o que é if. O SEO sabe o que é 0F, 0F, 0A. É hexadecimal. Eu preciso de alguém para converter esses comandos de alto nível em comandos de baixo nível. Quem é que faz isso para mim? Meu Deus, quem faz para mim? O Shell. O Shell, interpretador de comandos, também chamado de Shell. PowerShell, hein, professor? Essa é Power. O Shell é quem traduz. Então eu tenho aqui os aplicativos cheios de comando aqui de alto nível, certo? E ele vai traduzir esses comandos para comandos que o SEO entende, para que o SEO possa chamar a System Cause, para que ele realmente possa usar uma função do kernel e o hardware. Aí depois devolve para a System Cause, que devolve para o modo usuário, que traduz de volta para a aplicação e que aí o usuário vai ter acesso àquela informação, certo? Então, o interpretador de comandos, ele não faz parte do SEO, mas ele vem sempre com SEO. O Shell é a máquina virtual do SEO. Então, para a gente, está fora, porque o nosso escopo não é a máquina virtual, nosso escopo é só o gerente de recursos. Então, para a gente, o Shell é alguma coisa externa, mas ele faz parte do SEO, né? A máquina virtual, é claro que faz parte do SEO, mas não do nosso interesse. O nosso interesse é só o gerente de recursos, e não a máquina virtual. Tá claro isso, pessoal? Beleza? O Shell? Beleza. Por isso tem a outra matéria, né, professor? Compiladores. Compiladores. Compiladores a gente vai entender exatamente como é que traduz. Nós vamos traduzir, né?
Esse semestre eu estou em compiladores. Compiladores não é minha disciplina, ela não é minha, mas eu estou esse semestre em compiladores. E a gente está vendo isso lá, está vendo como é que traduz. Nós estamos traduzindo, nós vamos traduzir lá de alto nível para baixo nível. Lá a gente faz isso aí. É o semestre todo para aprender a fazer isso, converter o alto nível no baixo nível. E estruturas do SO. A gente viu que o SO é formado por funções. Então tem uma série de funções, muitas funções dentro do SO. Como é que essas funções estão organizadas? Como é que elas enxergam umas às outras? Essa organização é o que eu chamo de estrutura. Estrutura é a organização das funções do SO. Sempre que eu falar em estrutura, eu estou falando em organização. Uma forma de organizar. Né? Estruturar, organizar, estruturar. Então, estrutura dos SOs diz respeito a como as funções do SO estão conectadas umas com as outras. Como elas estão organizadas umas com as outras. Vamos conhecer. A primeira que surgiu é a monolítico. Na monolítico, todas as funções estão ligadas a todas as outras. Então eu tenho aqui duas funções, estão ligadas. 3 funções, todas com todas. 4 funções, todas com todas. 5 funções, todas com todas. 6 funções, todas com todas. Certo? Então isso eu chamo monolítico. As funções estão todas com todas. Todas ligadas com todos. Certo? Esse é o sistema mais rápido que tem. Todas com todas é muito rápido. Por quê? Imagine que eu queira o telefone de alguém da sala. E todo mundo tem o telefone de todo mundo. E eu quero o telefone, sei lá, de algum aluno específico que faltou hoje. O que é que eu faço? Eu pergunto a qualquer aluno. Qualquer aluno vai ter o telefone porque todos têm o telefone de todos. Então eu pergunto a qualquer um e qualquer um vai me dar o telefone. Isso aí é uma estrutura monolítica. Todos com todos. Certo? Todos com todos, ela é a mais rápida. Ela é muito boa, mas ela é rápida. Para SOs, quando eu tenho um pouco hardware, isso é a melhor forma. E antigamente era assim, os SOs no começo eram monolíticos. Aí você fala assim, professor, mas se ela é tão rápida, né, se ela foi a primeira que surgiu e ela é a mais rápida, por que surgiram outras depois dela? Certo? Por um simples fato, que antigamente, quando surgiu os SOs, eles tinham poucas funções. Pouquíssimas funções. Os primeiros SOs tinham poucas funções. Então eu podia ligar todas com todas. Agora imagine hoje um SO com 1 milhão de funções. 1 milhão de funções. Aí eu vou ligar todas com todas. Aí cada função vai ter 1 milhão de ligações. Chegou uma função nova. Eita, chegou uma função nova. Vou ter que criar 1 milhão de ligações. Aí meu amigo, aí é trabalho demais, não tem condições não. Então nessa época que surgiu os monolíticos, eu tinha poucas funções. Então dá para ligar tudo com tudo. Agora não dá mais, é função demais. Vai ocupar muito espaço ligar tudo com tudo. Certo? Aí uma opção que surgiu foi em camadas. Em camadas eu posso ter de 2 tipos, né? De maneira hierárquica, uma embaixo da outra, como está aqui. Certo? Eu tenho aqui uma função, aí embaixo tem outra, embaixo tem outra. Então eu tenho aqui o usuário, esse bonitinho aqui. Aí ele tem acesso a uma função, que tem acesso a outra função, que tem acesso a outra função, que tem acesso a outra função, e aqui, ele quer chegar aqui embaixo. Aí o usuário manda uma solicitação, vem para cá, depois para cá, depois para cá, chega aqui, processa o que ele quer, a solicitação dele, aí volta para cá, depois volta para cá, volta para cá, volta para cá, aí chega no usuário. Bom, isso aí é fácil, porque para eu incluir uma função nova, né? Se eu quiser incluir uma função nova, basta eu ligar essa de baixo com, né, fazer aqui 2 ligações. Eu tenho aqui meu sistema, certo? Eu quero botar uma função nova, eu crio a função nova, ligo ela com a de cima com ela, pronto. 2 ligações, eu tenho uma função nova. Não preciso mais botar 1 milhão de ligações. Mas aqui também tem o problema da velocidade. Essa forma é muito lenta. Por quê? Imagine que eu tenha 1 milhão de funções. 1 milhão.
Então o usuário está aqui em cima. Aí ele vai pedir para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar em 1 milhão. Chegou no 1 milhão, vai processar e vai devolver 1 milhão, aí 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no usuário é outro 1 milhão. Vai caminhar 1 milhão de vezes a minha função. Para eu usar uma função. É uma das últimas, né? Bom, mas enfim, é lenta, não dá para usar. Tem poucos SOs antigos, né, que usavam isso aqui. Hoje nenhum mais usa. Isso aqui está em desuso. Certo? Mas eu tinha tanto essa forma hierárquica de um embaixo da outro, como também podia ter a forma em anel. Mas a ideia era a mesma, da forma de anel, a camada de dentro só tinha acesso com a camada de fora. Então essa camada tinha acesso com a de dentro, com a de fora. Cada camada só tinha acesso a 2 camadas. A camada de trás, né, a camada anterior, e a camada posterior. Certo? Eram em camadas. Aí, bom, eu tinha uma forma muito rápida e cara, que era monolítico, e uma forma muito barata e lenta, que era o em camadas. Aí surgiu o micronúcleo. O micronúcleo é para servidores. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um SO pequeno, só o kernelzinho do SO, com poucas funções. Ele é micro, pequeno. Núcleo, kernel pequeno. Certo? E as funções do SO estavam no servidor. Eu quero imprimir. Então o cliente quer imprimir, ele vai no núcleo dele, no SO dele, que é um núcleo pequeno, que é um SO pequeno. Aí o SO vai se comunicar com o servidor, vai dizer, servidor, eu quero imprimir. O servidor vai imprimir, vai lá, imprime e tal, ó, já imprimi, vai lá na impressora. Aí ele avisa o núcleo que avisa o cliente. Então, eu tenho essa comunicação com as funções do SO no servidor. As funções do SO estão no servidor. E o cliente, quando precisa do acesso, vai no SO dele, no núcleo dele, e o núcleo vai fazer o contato com o servidor para que ele atenda aquela solicitação. Também posso ter as funções distribuídas, né, como eu falei. O SO distribuído, né, onde as funções estão na nuvem. As funções estão nas nuvens. Esse seria o SO distribuído. E como eu falei já, eu não tenho um SO distribuído no mercado. Principalmente por causa de quê? Da segurança. O principal entrave é a segurança. Um SO na nuvem pode ainda estar podendo causar muitos estragos aí. Então a gente não tem ainda. Mas imagine que eu possa ter um SO nas nuvens. Então eu não vou ter o SO na minha máquina. O SO vai estar espalhado em algum lugar. E eu não sei onde é. Eu como usuário, eu vou me conectar à rede e vou solicitar na rede, eu quero ler um endereço de memória. Eu quero ler o endereço de memória. Então aí ele vai na nuvem procurar esse endereço de memória. Certo? Muito bem. Máquinas virtuais. Então uma outra forma também das funções do SO é as funções do SO estarem em cima de outros SO. Então, eu imagino aqui, eu tenho um SO, que eu chamo aqui o SO hóspede, e aqui eu tenho o SO, aliás, perdão, hóspede não, né? Aqui o hospedeiro, esse é o hospedeiro. E aqui em cima eu tenho o hóspede. Quando você tem um dual boot, por exemplo, aí você tem uma telinha para selecionar qual SO você quer usar. O dual boot é um SO, ele é um SO. E quando você seleciona um SO para usar, esse SO vai rodar em cima do boot. Então eu tenho um SO rodando em cima do outro. As funções do SO estão rodando em cima de outro SO. Isso é uma máquina virtual. Eu posso ter tanto assim como o boot, ou posso ter também um aplicativo que dentro do aplicativo eu instalo SO. Tem uma máquina virtual, né? Tenho vários aplicativos que me permitem isso aí. Como por exemplo o VirtualBox. Oxente, saiu aí? Saiu, professor. Acho que ele parou a apresentação. Não. Espera aí. Voltou. Pronto. Voltou. Então, alguém falou, não entendi. O senhor está falando do dual boot ou da máquina virtual? Dos dois. O dual boot é um SO. O meu SO hospedeiro... eu tenho um dual boot. Eu escolhi lá, o Windows ou Linux. Beleza.
Tanto o Windows como o Linux são hóspedes do Dual Boot. O Dual Boot é o meu SO primário, certo? Então eu vou ter um SO rodando em cima de outro. Só que eu também tenho uma máquina virtual, tipo o VirtualBox, que é um aplicativo que simula um hardware e que eu posso instalar o SO nele. Eu tenho dois tipos de máquinas virtuais. Eu tenho o chamado Hypervisor 1 e Hypervisor 2. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe não, porque aí é de outra disciplina. Mas eu tenho o Hypervisor 1, que é o Dual Boot. O Dual Boot. Certo? O Dual Boot. O Dual Boot é um SO. Outro SO que estiver rodando, está rodando em cima do Dual Boot. É o Hypervisor 1. E eu tenho o Hypervisor 2, que eu tenho um SO mesmo, tipo Windows, certo? E eu instalo um VirtualBox da vida para poder instalar o Linux dentro dele. A máquina virtual, tipo o VirtualBox. Então aí eu tenho o Hypervisor 2. Mas ambos são máquinas virtuais rodando o SO. É um SO rodando em cima de outro. Tá claro isso aqui? Beleza. Nesse novo modelo de SO, as funções do SO estão agrupadas por níveis de afinidade. Então, por exemplo, eu tenho, em vez de eu ter todas as funções, todos com todos, ou ter também um embaixo do outro, como eu tinha aqui, todos com todos, ou um embaixo do outro e tal, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho as funções por grupos de afinidade. Então imagina aqui que eu tenho aqui o grupo de memória. Então eu tenho aqui dentro as funções que mexem com a memória. Eu tenho aqui um grupo de CPU. Funções de CPU, que trabalham com a CPU. Aqui, grupo de periféricos. Funções que trabalham com periféricos. Certo? Aí aqui dentro eu tenho algumas ligações. Certo? Algumas ligações e eu ligo os grupos. Então, eu não tenho todos com todos, mas ainda assim fica fácil encontrar uma função, porque elas estão ordenadas por grupos de afinidade. Então, se eu quero uma função de CPU, por exemplo, eu vou no grupo da CPU. Eu vou aqui no grupo da CPU. Aí eu começo a caminhar. Ó. É você? Não. Aí eu venho para cá. É você que eu quero? Não. Aí, é você, pronto. Então eu vou achar mais rapidamente a função que eu quero. É tipo um meio termo. Nem é monolítico, todos com todos, nem é tanto, né, quanto um monolítico, nem é tão pouco quanto em camadas. Porque em camadas é um em cima do outro. Então aqui eu tenho mais ligações que o em camadas e menos que o monolítico. Então, chegou uma função nova, uma função de memória. Beleza. Coloco ela dentro do grupo de memória e faço 2 ou 3 ligações, algumas ligações. Certo? Não é todos com todos. Dentro do grupo não é todos com todos. É algumas ligações, mas algumas que me permitam o caminho de achar rápido as minhas funções. De eu poder achar minhas funções de maneira rápida. Tá claro isso, pessoal? Entenderam isso aí? Beleza. E para finalizar as estruturas do SO, eu tenho aqui a chamada exonúcleo. O que é o exonúcleo? O exonúcleo é um SO cujas funções do kernel estão no modo usuário. Eita! O que acontece? Ó? Eu tenho algumas funções do kernel que eram funções protegidas, elas migram para o modo usuário. Aí você fala, professor, isso não é perigoso? Não, professor, eu digo, é perigoso. E para que eu faço isso aqui? É para desenvolvedores. Isso aqui é SO para desenvolvedores. SOs que querem trabalhar com baixo nível. Programadores que querem desenvolver para o baixo nível, direto no baixo nível. Por que alguém ia querer desenvolver para o baixo nível? Porque lá é mais rápido. Se eu quero a eficiência absoluta de um software, eu vou trabalhar no baixo nível. Se eu quero pegar o máximo de eficiência, eu vou para o baixo nível. Certo? Então, o baixo nível o baixo nível é um nível de protegido, um nível de programação protegida. O programador simplesmente não vai ter acesso.
o kernel é protegido, meu programador não vai ter acesso. Então o que eu faço? Eu libero acesso a ele para ele poder usar funções diretamente do hardware, sem passar pela system cause. É perigoso? É. Ele pode danificar a máquina com isso. Mas como são programadores, né, usuários mais avançados, certo? Peoplewares mais experientes, né? Peoplewares realmente que tem uma consciência de computação. Então, eu permito que ele tenha acesso para fazer teste de software, né? Para testar, para executar, para programar realmente direto no hardware. Tá claro, pessoal, isso aqui? Sim, professor. Beleza. Então, pessoal, com isso, aqui pelo avançado, rapaz, já são 10 horas, vai para a hora tá voando, né, bicho? Rapaz, passou muito ligeiro. Muito bem, então, pelo avançado da hora, não vou continuar não, certo? Eu vou pedir a vocês, para título de chamada, escrevam seu nome no chat. Eu vou salvar o chat. Então, por favor, escrevam seu nome no chat e vai servir como chamada. E a todos uma boa noite e eu espero vê-los amanhã, certo? No primeiro horário de 18h50. Estarei aqui para a gente, se Deus quiser, dar mais conteúdo, né? Ministrar novos conteúdos e continuar esse conteúdo aí, onde a gente parou, ok? Então, para todos uma boa noite. Quem já botou o nome no chat pode se despedir da sala. Nome completo, né, professor? É bom, às vezes... É porque eu mandei sem querer só com sobrenome aí. Não, tudo bem, tudo bem. O que importa é ter o primeiro nome, porque às vezes o cara bota o segundo nome e eu não sei quem é. Acontece. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, até mais. Até amanhã, pessoal. Amanhã aula online. Amanhã tem um doutorado não, amanhã vai ter aula online. Podem vir. Certo, valeu, professor. Valeu, até mais.